Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Resenhando. Esse é o podcast aqui da Igreja Adventista no Amazonas. Sejam muito bem-vindos e hoje nós temos aqui algo maravilhoso para apresentar para vocês. Eu sou o Felipe Oliveira, mais conhecido como Show, e estou aqui acompanhado do meu amigo, pastor Lucas Igor. E aí, Lucas, beleza? E aí, grande pastor Felipe Show, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. É muito bom estar aqui de novo, né? Muito bom revê-los. Se você não assistiu o primeiro episódio, tem que voltar lá para assistir, né? Verdade, foi muito bom. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque a gente tem uma convidada muito especial, Leliane Picanso, que a gente conhece mais como a Lely, nossa querida amiga do coração. Tudo bem, Lely? Olá, amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sentindo honrada, privilegiada e espero poder somar aí com esse podcast. Vai ser uma bênção, com certeza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E realmente é um prazer tê-la conosco. Obrigada. E antes da gente começar a conversar com a Lely, nós temos aqui alguns recados importantíssimos que queríamos passar para você. O primeiro recado é que você sabia que existe uma TV que ela funciona 24 horas por dia e que traz para a gente assuntos maravilhosos em relação à saúde física, mental e também espiritual? Pois é, essa TV é a TV Novo Tempo. E a TV Novo Tempo ela está no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você pode acompanhar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, na Sky, no canal 31, na Oi TV, no canal 1, na Vivo TV, canal 240, na NET, canal 184 e 684, tá certo? Na Claro, canal 27 e canal 527. Além desses canais de TV fechada, você ainda pode estar assistindo a TV Novo Tempo através do YouTube. Então entra no YouTube, coloca aí, digita aí, pesquisa TV Novo Tempo ao vivo e você vai ter o mesmo conteúdo que passa nas antenas parabólicas aí também no seu YouTube. Aqui em Manaus nós temos também um canal aberto, canal digital, canal 16. Você também pode estar sintonizando e acompanhando com a gente. Tem um programa lá, um dos programas que eu gostaria de apresentar para vocês é o programa Vida e Saúde. O programa Vida e Saúde, eu acho que você já acompanhou, já viu e já assiste, né? Com certeza. Já deve ter até participado, eu não sei. Ainda não. Ainda não, mas a gente vai dar um jeito de te comunicar lá para vai que você possa ter essa oportunidade, né? Não é? Seria muito topando. Bom. Então, o programa Vida e Saúde acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde, ok? Isso é o horário de Brasília. Então, aqui em Manaus seria um horáriozinho diferente, que você já está acostumado já de fazer a continha, tá certo? Então, TV Novo Tempo, além desse programa, tem vários outros. Sintonize aí e desfrute dessa grande bênção que é uma TV que chama-se Novo Tempo, Canal da Esperança. Muito bem, pastor Show. É excelente você acompanhar esses programas que certamente vão contribuir com a sua caminhada com Deus, para a sua carreira espiritual. E eu queria também te incentivar, você que é pai, você que é mãe, você que é criança que está assistindo esse podcast, chega para o papai, chega para a mamãe e fala assim: papai, mamãe, eu preciso estudar num lugar que venha me dar uma estrutura de educação cristã, que tenha fundamento na palavra. Nós vivemos hoje num mundo muito polarizado, com muitas ideias que a gente sabe que não são as melhores, mas existe uma forma de você desenvolver os seus filhos, além do ambiente dentro do lar, no ambiente educacional, tendo uma educação que seja com uma base cristã, que a criança aprenda valores que ela vai levar para a vida toda. E é para isso que existe a educação adventista. Então nós incentivamos você a procurar uma escola adventista, matricular seu filho na escola adventista, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso, porque o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma educação cristã. Escola adventista, muito além do ensino. Maravilha! Se você tem interesse, então eu te convido para você ligar agora aqui, vai aparecer o telefone aqui no vídeo, você pode ligar, entrar em contato, procurar onde tem uma unidade da educação adventista mais próxima da sua casa e estar com a gente aí ensinando o seu filho da melhor maneira possível. Além da educação adventista, que dá a educação ali para as crianças, nós também temos a educação superior.
Tem a educação básica e a educação superior. Exatamente. E a educação superior, ela pode ser feita a partir do conforto da sua casa, através do EAD. É isso aí. Educação Adventista à Distância. Temos aqui vários cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Olha aí. E você pode estar aí se preparando para o teu futuro da melhor maneira possível, investindo um baixo custo, porque faculdades aqui a partir de R$ 199. Olha só. Só economizar a pizza do final de semana, né? Já está pagando a mensalidade de uma faculdade que pode abrir para você portas maravilhosas, investindo em você, para você ter um bom futuro, um futuro ainda melhor através da educação e com a qualidade da educação adventista. Portanto, se você também tem interesse em fazer uma faculdade ou uma pós-graduação, vai estar passando aqui também o número do telefone. Você entra em contato ou então você entra aí no site www.unasp.br/EAD e já se matricule e vamos estudar, se preparar, porque o mercado está cada dia mais desafiador e precisa-se de pessoas qualificadas para qualquer área. E isso vai ser uma beleza para você, né? Então fica aí a dica: EAD, Educação Adventista à Distância. Muito bem, excelente. E nesse momento a gente vai então começar a nossa conversa especial com a nossa amiga Lely. Lely, quero reiterar que nós estamos muito felizes de recebê-la aqui. A Lely, vocês vão ouvir aqui um pouquinho da história dela, mas tem uma história de vida fantástica, lidera um ministério extraordinário na igreja e autora de livro, enfim, uma pessoa muito maravilhosa que a gente está muito feliz de recebê-la. E Lely, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, né? Eu já conheço um pouquinho, né? Para quem não sabe, eu tenho a honra, o privilégio de estar na mesma comunidade onde a Lely está congregando e frequentando e nos auxiliando lá, é uma bênção. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é Leliane Picanso, quem é a famosa Lely. E é cantora, viu, gente? Canta demais. Eu vou ver se ela consegue dar uma palhinha aqui ainda hoje. Dá tempo, né? Olha, eu tava no encontro de casais, foi lá que eu vi você pela primeira vez cantando, e canta muito, olha, profissional. Muito obrigada. Essa é a Lely, né? Cheia de facetas. Amém, isso mesmo. Muitos dons. Né? É uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. Eu gosto muito de fazer muitas coisas, né? Isso sempre foi assim. Mas eu não consigo definir assim, quem é a Lely? Gente, eu tô em transformação, assim. Hoje, o que eu posso dizer como identidade que eu afirmo, que eu tenho certeza que sou, é uma filha amada de Deus. Amém. Né? Essa é a única coisa na qual eu tenho certeza que não vai mudar amanhã, né? Que são as minhas convicções, Sim. a minha fé e a certeza de que eu sou uma filha amada de Deus. Né? Que é o que me trouxe a tudo isso que eu faço hoje, com a música, com a escrita, com o Ministério Celebrando. Mas essa é a minha identidade hoje. Muito bem. E de onde vem a Lely? Você é manauara? Sim, sou. Vem de fora? É manauara, então? Não, sou manauara aqui, Manauara. da terra. Que nascida legal. na Cachoeirinha ali, na Balbina. Olha aí. Legal. Muito Né? bem. Filha da terra. É muita história, né? Eu sou filha adotiva. E engraçado, né? Quando me perguntavam antes quem é a Lely, eu contava a minha história. Então, a minha história, Te definia. as minhas dores, as minhas Sim. feridas, meus cacos me definiam. Eu não conseguia falar, né? Eu dizia assim, a Lely, quem é a Lely? A Lely é uma filha adotada, que quer vencer, que é independente. E era tudo que eu não era, né? Mas por muito tempo o meu Estava discurso... profetizando aí. Né? Não, o meu discurso era as minhas dores, né? Não era a minha essência, eram as minhas dores, a minha história. Hoje a minha história faz parte da Lely, né? Mas ela não me define mais, né? Como já me definiu um dia. Sim. Né? Ela faz parte de quem eu sou, ela me construiu, mas eu não sou mais aquilo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que aprender a entender, né? Com Que nós não certeza. somos nossas feridas, nós não somos nossos acertos, porque a gente acertou ontem, hoje pode errar. Nós Verdade. somos filhos amados É de verdade. Deus, aí em processo de santificação, de restauração, que vai acontecer até Jesus voltar, né? Então, às vezes você pergunta para alguém, quem é você? Aí ela vai começar a contar a história dela, e ela geralmente vai começar a contar a história dela pelo mais triste, né? É verdade. Pelo mais trágico. O que E marcou ali ela vai mais. firmando a identidade, né? Ela vai firmando a identidade daquilo ali.
e vai crescendo na vida e se relacionando com essa identidade quebrada, deformada, machucada e dá problema. É verdade, Lely. Você comentou que você é adotada, então, Lely. Sim. Você poderia compartilhar com a gente como foi essa experiência? Quando que você soube que você era adotada? Como que você vivenciou? Eu imagino que isso deve ter trazido algum tipo de emoção para você. O que você diria aí pra gente? Na verdade, essas emoções eu só tive contato alguns anos atrás. É. Então, assim, tem só 10 anos que eu resolvi ter contato com essas feridas, né? Sim. Eu era uma adotiva que dizia assim, você falava assim, nossa, você é adotada, você tem algum problema? Não, sou, nossa, super resolvida com isso. Gente, imagina, né? Era a minha negação, né? Sim. Super ferida, super machucada. E realmente não foi uma pessoa que desenvolveu, aparentemente, problemas, Sim. né? Porque eu nunca fui uma adolescente revoltada, nunca fui de gritar com os meus pais. Pelo contrário, a minha busca foi pela perfeição. Então, vamos fazer tudo o que puder, da melhor maneira possível, para que você seja vista com essa perfeição, né? Então, isso vem dessa adoção, mas que eu negava que tinha me afetado. Então, a minha história é bem... Outro dia, eu conversando com meu filho, né, sobre a vida, ele olhou para mim e falou assim, mãe, tua história dá uma novela mexicana. Tipo Maria do Bairro. Dá mesmo, Né? A minha mãe trabalhava na casa do meu pai, né? Meus avós são de Benjamin Constant, vieram para cá. E a minha mãe trabalhava ajudando na casa, né? E ali auxiliando a minha avó. E aí ela teve um super namoro com meu pai, caliente, né? Outro dia mexicano, né? Outro dia eu brincando com ela, eu falei, mãe, diz pra mim que foi bom. Menina! Ó, mãe, pelo menos eu tenho que saber se o negócio foi bom, né? Então ela teve um namoro ali lá com seus 17, 18 anos com meu pai e acabou nascendo eu. Só que ela já tinha uma filha, né? Ela já tinha uma menina, a Sim. Daniele, minha irmã. Que era também filha do mesmo pai? Não, Ok. era de outro pai. E aí a minha avó, né, não queria contato, não. E aí meu pai não soube. Minha avó fez de um jeito que meu pai não soube. Minha mãe foi embora, né? E aí me teve. E aí quando eu tinha mais ou menos 5 ou 6 meses, minha irmã adoeceu gravemente de uma doença intestinal. Sim. E aí minha mãe foi pro interior, né, pra cuidar, porque meu avô tinha mais condições, Certo. né? E aí não dava pra ficar com nós duas. Aí ela me entregou pra tia dela, que foi minha mãe que me criou, né? Sim. E a minha mãe disse que foi muito engraçada a minha chegada, né? Porque ela chegou lá, deixou minhas coisas, me deixou. Aí meu pai era militar. E aí ele tava no dominó, né? Tinha um dominó na rua de cima, né? E ele tava jogando dominó. Saiu do quartel, ia pro dominó, beber e... Acho que a mãe chegou comigo no colo lá e disse assim, olha, nossa filha chegou. Ele disse, olha que fofa, que bom. Pegou no colo. Oi, minha filha. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, né? E aí, eles já tinham 2 filhos com meus irmãos mais velhos, né? O Hélio e o Lélio. E começou a minha história aí nessa casa, né? Tudo que me contam é de uma chegada muito gostosa, né? Fui muito bem-vinda. Que legal. Né? E tem histórias legais. Minha família é muito humilde, muito pobre de dinheiro, mas rico, né? De muitas outras coisas. Isso que eu comecei a sentar logo que eu cheguei em casa e uma noite o meu guarda-roupa era uma caixa de sapato do lado da cama da minha mãe. Diz que a noite acordou, cadê a neném? Cadê a neném? Cadê a neném? Eu tava dentro da caixa, assim, sentadinha, em cima das roupas, né? Então, várias histórias, né? Muito legais. Sim. De como eu fui recebida e de como eu entrei para essa família, né? Eu digo que eu entrei para um pequeno reinado, porque eu entrei menina, né? Com 2 irmãos mais velhos, né? Era a princesinha da casa. Sim, era legal. a bonequinha deles, né? Sim. Imagino. Fantástico, né? E é bonito ver isso, né? De como você contando, como eles receberam você com tanto amor, com tanto carinho, né? Sim. Isso, Era o sonho da minha mãe, na verdade, da minha mãe Maria, que me criou, era o sonho de ter uma menina. olha que legal. Então eu cheguei para realizar o sonho, né? Que legal. Deus é maravilhoso, né? Ele preparou tudo direitinho, né? Tudo. Que legal. Hoje eu olho pra minha história e falo, meu Deus, então é isso. Então foi por isso. Então, né? Quando você se dispõe a olhar para sua história já sem muita dor, porque a gente tem 3 fases, né? De ressignificação da história. Tem uma hora que a gente não quer ver. A história tá passando aqui, o filme tá passando aqui. E eu tô aqui.
E aí eu vou fazendo coisas, eu vou me distraindo, eu vou pra vida, o filme tá passando. Aí eu olho de rabo de olho assim, ai, dói muito, né? Aí eu passo. E tem o momento que a gente tem que olhar, e aí vai doer muito. Vai doer muito. E isso é normal. Tem que doer, que nem a história que eu vou contar depois da minha amiga que começou a ler o livro. Disse, não quero mais não. Tem que doer. E aí depois tem uma parte muito legal, que aí a gente já vê a mão de Deus em tudo. Né? Então, eu nego, eu sofro e eu ressignifico. Né? Eu passo adiante e aí isso vira o meu propósito. Eu faço a entender que a minha cura vai gerar cura em outras pessoas. Que legal. É legal, né? Muito. Benção. Nossa. Só para localizar as pessoas aí que estão nos assistindo, né? Benjamin Constant é uma cidade na tríplice fronteira Isso. do Brasil com Peru e Bolívia. Colômbia. Colômbia. Então é Brasil, Colômbia e Peru. E o que divide os três países é rio, né? É um rio que divide os três países. Então de um lado fica Bolívia, Colômbia, Peru e Brasil. E Benjamin Constant é uma cidade brasileira na ponta do Brasil, já na divisa ali. Daqui de Manaus para lá, se for de lancha rápida, são 36 horas de lancha rápida, tá? Se for de barco, dura quase 7 dias. E de voo, aproximadamente 1h30, 1h50 por aí. Com emoção ou sem emoção? Depende do tempo. Deve ser com muita emoção. Deve ser com muita emoção. Mas a emoção grande, quem sabe é o rapaz que está naquela câmera ali agora, o Caio e o Alex, que tá lá dentro do suíte. Nós três, fomos de lancha 36 horas daqui para lá. Uma vez e foi bem emocionante. 36 horas dentro de uma lancha, sentado numa posição só, não é fácil. Uau! Benjamin Constant me traz essa lembrança. Você já foi em Benjamin Constant? Nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Tenho Tabatinga? Planos. Tenho planos. Não, tenho uma irmã da parte do meu pai. Se eu for começar a falar dos irmãos, é melhor não falar, porque ao todo são 14, assim. Tem hora que eu meu Deus. Até eu me situar, mas eu tenho uma irmã por parte de pai de criação que mora lá, em Tabatinga. Tabatinga. Tá aí uma cidade bacana que vale a pena visitar. Com certeza. E aí você estava falando aí, Léo, sobre essa questão de tudo isso que você passou, né? E você falando de como a gente parece que vira os olhos, né? Quando a gente vê o problema, a gente tenta meio se afastar do problema. E a história que você contou aqui, compartilhou agora com a gente, é uma história profunda, bonita. E você vai ter várias coisas ainda para falar pra gente sobre como que você... Como a palavra que você usou foi ressignificar, né? Sim. Como que você realizou esse processo. Mas acompanhando você ali, vendo o ministério que você desenvolve na comunidade, a gente vê frutos maravilhosos na vida das pessoas, assim. Pessoas que, volta e meia... eu sou pastor jovem lá na comunidade onde a Lely tem o ministério, e as pessoas procuram a gente e falam assim várias vezes para mim, falam, pastor, olha, o ministério Celebrando a Vida Plena mudou minha vida. E é fantástico ver o processo que as pessoas passam mesmo de recuperação, de transformação, né? E eu imagino que tudo isso que você vivenciou, você falou que enxergou lá na frente Deus agindo e tal, né? Eu tenho quase certeza que seria impossível você ter um ministério tão abençoado como esse, se não fosse tudo isso que você passou. Você considera isso também, né? Com certeza. Com certeza, quando eu vejo esses frutos, quando eu vejo os meus filhos respondendo à vida de uma maneira diferente, eu falo assim, estou sempre agradecendo. Agradeço a Deus por ter passado por isso, por ter sido teimosa, né? Em continuar. Vou já dizer para vocês como é que eu... Posso contar logo como é que eu cheguei na recuperação? Sim. Há 9 ou 10 anos atrás, né? Eu vivia um casamento, né? Complicado, uma relação difícil, eu difícil para ele difícil para mim, né? Quando a gente fala na recuperação, é sempre 50-50, não existe na recuperação um culpado e uma vítima, né? Não, ambos são responsáveis. E aí quando ambos abraçam a responsabilidade, sua parte, aí há crescimento. Sim. Né? Enquanto eu tô ali na vítima, eu fui vítima. Existem vítimas? Sim, existem vítimas, né? Mas até
para eu mudar, eu preciso sair desse papel. Ok, fui vítima aqui. Agora eu não sou mais. Agora eu sou um adulto capaz de enfrentar essa dor. Então eu saio do papel de vítima para poder crescer. Então eu estava num casamento difícil para ambos e meu ex-marido precisou ser internado numa clínica. E aí, a gente resolvendo as coisas, o terapeuta que estava ajudando, ele olhou para mim e disse assim, agora é a sua vez de se tratar. Aí eu, oi? Como assim? Não sou eu. Oi? O problema está sendo tratado e agora vai ficar tudo bem, ele vai resolver o problema dele, eu vou ficar aqui e as coisas vão se ajeitar. Gente, desculpa que eu tô saindo uma gripezinha. E aí, ele falou, você vai terça-feira num grupo anônimo. Eu só via falar de grupo anônimo em filme e série, grupo anônimo. Aí ele falou duas coisas estranhas, né? Grupo anônimo e CODA. CODA? Que isso, gente? Que é esse isso? Negócio de CODA? Né? E aí começou esses termos entrarem na minha vida. Mas eu tava numa dor tão lacerante. Sabe aquela dor que você tá, que fala assim, toma chá de crajiru com patinhas de aranha e asinhas de barata que vai ficar boa? E você toma? Então eu falei, não, eu vou tentar. E naquele momento eu decidi que eu ia no grupo anônimo. E aí chegou a terça-feira. Chegou a terça-feira e agora... Você que está assistindo a gente aí, chegou a terça-feira. Você não tem ideia do que aconteceu na terça-feira. E se você quiser saber o que aconteceu na terça-feira, aguarde um pouquinho o nosso break e volte daqui a pouco. Aliás, fique aí, assista o break e a gente vai continuar. Que a Lélia vai contar pra gente o que aconteceu na terça-feira, hein? Vamos lá. Está chegando a Rádio Web NT Amazonas. Em casa, no carro, no trabalho, você não estará mais sozinho. A Rádio Web NT Amazonas estará 24 horas no ar, 7 dias por semana, conectada em você. Músicas e programas que vão deixar sua vida mais feliz. Vem aí pela sua web rádio um novo tempo de amor e paz para você. Rádio NT Amazonas, a voz da esperança. Sejam bem-vindos novamente, né? Então, na terça-feira, né, Lélia? Eu tô O que aconteceu, pastor O que Felipe? aconteceu na terça-feira? Eu tô intrigado, quero saber. Eu também. E você tá preocupado com isso? Querendo saber? Então vem com a gente. Então, na terça-feira, eu tava assim, sendo introduzida a termos nunca antes ouvido, né? E já tinha grupo anônimo, já tinha CODA, e lá eu ouvi pela primeira vez o termo chamado codependência emocional. O grupo CODA é um grupo para codependentes, é o codependentes anônimos. Mas eu não sabia o que era codependência. Então eu sentei lá, quietinha, fiquei caladinha, né? Uma dor gigante no peito, assim. Só eu tava sozinha com 2 filhos. Na época, minha filha tinha um pouquinho mais de 1 ano, ia fazer 2, e eu tinha um filho de quase 9. Né? Uma empresa quebrada e a vida toda desmoronando. E ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Porque a Lely, né, tava lá na igreja cantando bonitinha, ministrando, fazendo tudo que era na minha cabeça certo para fazer. Sim. Mas destruída emocionalmente, quebrada financeiramente, quebrada emocionalmente, quebrada fisicamente, porque nessa época eu vivia com muita dor no rim, com infecções urinárias de recorrência, dores de cabeça. Então, a codependência, ela te esmaga. O que é a tal da codependência? A codependência é a doença do controle. É a doença de pessoas que buscam a perfeição, têm uma baixa autoestima, né? Uma autoestima muito quebrada, e que tentam compensar. A vida é feita de compensações. Sim. Né? Tudo, fisiologicamente, a homeostase é uma compensação, né? Ficou com febre, ajuda aí que é para equilibrar a temperatura, começa a suar. Então, a nossa vida é homeostase, porque a gente está sempre compensando. Então, eu compensava a minha baixa autoestima com perfeccionismo, né? Então, ninguém podia saber que eu tava difícil. Ninguém podia saber que eu não tinha dinheiro. Ninguém podia saber que do meu ex-marido não tinha como esconder, né? Ele já tinha sido internado. Mas eu queria manter a pose da maravilhosa Supergirl, né? Mulher de fé. E eu abro um parêntese aqui pro perigo, né? Quando você vê alguém passando uma dificuldade muito grande, de você afirmar esse tipo de coisa para ela, né? Nossa, Lely, você é uma mulher de fé. Menina, você
é demais. O que as pessoas Você é faziam? forte, Você é forte. O que as pessoas faziam? Eu tava lá gritando com a minha autoestima baixa, debilitada. Aí vinha alguém dizer, nossa, mas você é forte. Era disso que eu precisava, né? Que aí ninguém precisava ver. Eu não precisava tirar a máscara. É o né? problema, né? O problema. Não precisava tirar a máscara. Então, a gente às vezes afirma coisas para as pessoas que precisam daquela afirmação. E aí a gente cola mais a máscara na pessoa, né? Como se você estivesse pegando... Tá começando a descolar, você pega uma cola mil, você passa. Não, deixa aí. Essa máscara você não pode tirar. Sim. Até porque se eu tiro a máscara, eu meio que me comprometo com a pessoa, né? Sim. Porque imagina, você se abre comigo, coloca o seu problema, a sua vida, e eu vou saber, não vou fazer nada. Então é muito mais fácil para que eu chegue para você e fale, nossa, como você é forte e tal. Porque aí você tá bem, a máscara continua, eu não tenho compromisso nenhum com você, maravilha, continue assim, e eu não preciso me preocupar, nem me importar contigo. E as pessoas às vezes acham que estão ajudando, né? Fazendo isso, Sim, né? com certeza, acho que tá ajudando. Sim. Não acho que seja Não é maldade. maldade. Você falou nisso, eu lembrei de um episódio que eu cheguei, nessa época, eu cheguei na igreja, assim, destruída. E aí eu passei no corredor da igreja, alguém me abraçou e disse, e aí, Lélia, você tá bem? Aí eu falei, não. Aí a pessoa, tá, e passou direto. Nossa! É bem isso, a pessoa não tá querendo que você falasse. Não, pera lá, não dá, não sei lidar com você, não tá, Sim. você não tá bem? Como assim? Se você que prega lá não tá bem, imagina, não, passou direto. Eu fiquei, caramba, foi a primeira vez que eu falei que eu não tava bem. Então, pra mim... E já foi traumático, já, né? E aí eu recolhi de novo. Então, eu nunca consegui me apresentar na igreja dessa maneira, né? Não até o Ministério Celebrando. Só uma pausa. Só na igreja ou em qualquer lugar que você se relacionar, você mantinha também a sua postura, que estava tudo bem? Em tá. qualquer lugar. Certo. Em qualquer lugar. lugar. Nas redes sociais, mantinha a Lely, empreendedora, empresária, tava lá inteira. Eu lembro que eu tive um problema de lombar na época, e aí eu fui para casa e eu falei, não vou ficar deitada. Me recuso a ficar deitada. Não vou ficar deitada. Aí eu fui pro YouTube fazer Live. curso de make. Ok. Fiz uma make maravilhosa, ajeitei o cabelo e postei uma foto. Tempos depois, essa foto veio numa lembrança pra mim. E me deu uma dor de estômago. Eu falei, por que eu tô com essa dor de estômago? Aí eu lembrei da falta de respeito que eu tive com a minha dor naquele momento. Entendi. Sabe? E aí eu peguei e repostei. Eu falei, nesse momento aqui eu tava mentindo pra mim, eu tava mentindo pras pessoas e tudo. Isso não é certo, não foi justo comigo, né? Eu não foi justa comigo. Sim, Então a gente faz muito isso. A gente vive isso, né? é verdade. A ideia aqui é não, pera lá. E aí na terça-feira, voltando da terça-feira, Vamos voltar. eu fui lá pro grupo de codependentes anônimos. E aí eu vi, pessoas começaram a partilhar. E elas começaram a partilhar das dores que eu tinha. E aquilo para mim foi assustador. É como se você se encontrasse... Pronto, eu vou contar uma parte do que aconteceu quando eu fui conhecer os meus pais. A minha família que me criou, ela tem um aspecto bem indígena, né? Então, até ontem postei algo sobre isso no meu grupo anônimo. Como eu não percebia que eu era diferente deles, né? Já assistiram This Is Us, a série? Já? Uma parte. Uma parte, né? Um episódio ou outro. Tem... não vou dar spoiler, então vamos lá. Então, eu era muito diferente das características físicas da minha Sim. família, né? E eu nunca tive essa... Assim, eu pareço com quem, né? Então, às vezes, eu queria parecer, mas não pareço com ninguém, né? E isso é muito doloroso. Só que eu Sim. nunca olhei pra essa dor, né? É muito legal alguém falar pra você assim, Você parece com teu nossa, é a pai. cara do seu pai, nossa, você é a cara da sua mãe. É, o pastor Felipe, mesmo se encontrar o pai dele ali fora, não precisa ninguém te contar que é pai dele. É mesmo? Eu cresci ouvindo isso. Né? Então, essa questão de identidade física ela é muito importante para o desenvolvimento da personalidade. Eu não tive isso, né? Era muito diferente. Algumas pessoas diziam que eu parecia com meu irmão mais velho. Aí eu já ficava toda feliz, né? Sim. Que eu parecia com irmãos mais velhos. E aí, às vezes, gente, no convívio acaba aparecendo, né? Então, e aí eu lembro do dia que eu fui conhecer a família do meu pai. Eu tinha 19 anos. E eu lembro que eu sentei na sala, assim, meio desconcertada. E aí, as minhas tias, minha avó, algumas primas... E todas com esse meu olhinho inchado, esse bocão e esse jeito de falar com as mãos. Gente, como aquilo foi ameaçador para mim. Eu me vi pela primeira vez com
iguais, assim, no sentido de parecer, né? Tem uma tia Inês, que a gente parece muito. Sim. E eu ficava olhando para ela encantada. Falei, me achei, né? Me achei. E quando eu estava na sala anônima, foi a mesma sensação. Esse alívio de encontrar pessoas parecidas, antagônico com a dor de saber que eu me identifico com a dor daquelas pessoas. Então, Sim. quando elas partilhavam, era como se elas estivessem lendo meus pensamentos. E aquilo foi assustador. Né? Falando sobre controle, sobre perfeccionismo, sobre dores físicas e sobre carregar o mundo nas costas, de ser heroína, de ser controladora, de ser aquela pessoa que todo mundo conta, de estar quebrada financeiramente porque está sempre tentando ajudar. E o que é esse ajudar? É assim, deixa eu te dar para ver se alguma hora tu dá para mim. Entendi. É isso que é a codependência. Sim. Eu vou dando de um jeito. E você nunca vai me dar igual. Porque o meu desespero é por amor. Eu tô com uma autoestima quebrada, né? Eu tô com um buraco emocional. Então, eu dou na tentativa desesperada de, em algum momento, chegar a minha vez de receber esse amor, de receber esse cuidado, de receber essa ajuda, né? E isso eu aprendi nesse grupo anônimo. E isso rola uma frustração, então, porque se você está esperando receber algo e esse algo não chega, deve rolar uma frustração, alguma coisa desse tipo. Altíssima. E aí essa frustração vira várias coisas, né? Pode virar raiva. E aí é aquele momento que eu olho pra você e digo, mas depois de tudo que eu fiz por você, como é que você foi capaz de fazer isso comigo, né? Mas eu lembro de um funcionário que uma vez eu fiz isso pra ele. Ele falou, poxa, eu fiz isso por você, como é que você faz um negócio desse comigo? Aí ele olhou pra mim e disse assim, eu pedi? Gente, eu tava gravando ele, né? Porque a gente precisava da justa causa dele e a gente não conseguia. E a gente queria mostrar, provar pra justiça, mas isso não existe, que ele tava sendo, né? E eu ouvi essa fala dele várias vezes. Porque isso falou pra mim a codependência, né? Eu não pedi. Eu não pedi nada pra você. Eu não pedi. Um funcionário que tinha o carro da empresa, que tinha auxílio gasolina, que tinha auxílio na faculdade. Eu falei, você tá quase terminando a faculdade. Mas eu não pedi isso pra você. Eu pedi. Quando foi que eu pedi pra você isso? Né? Então, vira raiva. A gente podia falar do triângulo, mas é longo. Mas pode virar raiva, eu fico contra você, né? Eu viro a sua vítima. Você foi a pessoa que eu ajudei, eu fui a sua heroína. Aí, de repente, você não me devolve aquilo que eu te entreguei. De repente, você vira o meu algoz, meu inimigo. E eu viro a vítima, tadinha de mim. Depois de tudo que eu fiz por você. Então, vira um jogo tóxico. Né? Sim. E isso vai para todas as relações. Isso vai para a relação marido e mulher, vai para a relação de amigos. Isso permeia a sua vida. Né? Altamente destruidor, nocivo. Sim. Né? Então, ali no Coda eu me encontrei, mas não foi tão fácil assim, né? Parece que foi bonitinho. Fiquei 2 anos. 2 anos. Eu tô há 9, né? Eu fiquei 2 anos indo inteira, assim. Tipo, tô aqui, sou muito melhor que vocês. Eu não sou tão maluca assim. Tô só ouvindo. Eu só tô ouvindo aqui porque tem que ouvir, né? Então, eu ia chorando de casa, dirigindo, eu ia chorando. Chegava lá na frente, enxugava as lágrimas, sentava. Ficava em 2 horas de encontro. Nossa. Saía chorando com raiva das pessoas. Né? Então, a codependência ela se manifesta muito na forma de raiva, né? Porque eu tô cheia de raiva, eu tô cheia de dor, né? Então, a raiva, ela é uma boa amiga. Depois eu posso até ler um textinho que eu fiz sobre a raiva, Sim. que é o grande quê da codependência. Baixa autoestima, raiva e o perfeccionismo, né? É um medo, culpa, tudo isso misturado num caldeirão e você tentando se relacionar com as pessoas. Não dá. Sim. Aproveitando isso aí que você está falando, como identificar essas emoções? Como identificar esses traumas? E se isso aí, como que aconteceu com a pessoa? Porque tem muito, como você disse, você viveu muito tempo achando que estava tudo certo. Sim. E qual foi o ponto da virada, talvez o ponto da virada? O ponto da... Mas foi o ponto da virada. Pode ter sido Foi. esse momento aí de você estar junto nesse grupo. Sim. Mas como a pessoa
pode se identificar isso sem precisar ir para um CODA, por exemplo? Ela precisa ir para um CODA para identificar os seus traumas, os seus problemas? Se ela quiser tratar, ela vai precisar de um grupo, de um apoio terapêutico. Se ela quiser tratar, não precisa ser um CODA, não precisa ser um grupo anônimo. Uma ajuda terapêutica já ajuda muito, né? Eu sou a favor de grupo, vocês vão já entender por quê. Mas o grupo é terapêutico. Ele não é terapia, mas é terapêutico. A terapia é terapia, é individual. Né? São funções diferentes. Entendi. Que se você faz junto, aí o negócio acontece, né? As coisas acontecem. Como identificar? Tem várias formas de você identificar, mas eu acho que a principal para mim é os resultados da sua vida. Olhar os resultados da sua vida como eles realmente são. A gente chama no grupo anônimo de olhar a realidade tal qual ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Né? Então, quando eu falei, né, o filme está passando, meus mecanismos de defesa estão ativos. O que acontece quando eu tenho uma dor? A nossa psique ela é muito inteligente. Deus fez tudo de uma maneira muito perfeita, né? Então, do jeito que a gente tem um sistema imunológico, né? Vem um vírus, tenta nos atacar, o sistema imunológico vai lá, cobre, aqueles macrófagos vêm, come e tal, gera febre. Do mesmo jeitinho, a nossa psique tem um sistema de defesa. Então, quando eu tenho uma dor muito forte, entra o meu mecanismo de defesa da psique, que são os mecanismos de defesa do ego. Então, quando eu falo que o filme está passando aqui e eu não estou vendo, o nome disso é negação. É um mecanismo de defesa. Né? Arcaico, mas é um mecanismo de defesa. Sim. Então, meu filho tá com um comportamento estranho, ele é agressivo, ele grita demais. Não, mas é só da idade. É só da idade, não tem nada a ver, né? E eu tô o quê? Negando. Eu não quero ver, porque se eu tiver que olhar para meu filho, eu vou ter que olhar para mim, que ele é meu fruto, né? Ele é resultado de mim. Então, muitos pais negam usando esse mecanismo de defesa. Então, vários mecanismos de defesa são ativados para que a gente não entre em contato direto com essas dores, né? Então, a negação é um, a compensação é outro. Então, são muitos mecanismos de defesa. Como funciona a compensação? A compensação é exatamente assim. Eu me sinto feia. Por exemplo, eu ganhei uma bolsa na 5ª série para estudar numa escola de freira, né? Só que lá era uma escola de patricinhas, certo? Então, eu ia com a roupinha marromeno e lá eu me sentia feia e pobre. Como é que eu compensei? Sendo muito inteligente, as melhores notas. Então, é um mecanismo de defesa saudável, né? Sim. Só que ele pode ficar adoecido quando eu começo a usá-lo para tudo. As doses, né? As doses. A negação é necessária? Tem dores que, se eu tiver que vivenciá-las, eu piro, eu enlouqueço, eu surto, eu saio do normal e vou para cima. Então, a negação vem e segura a psique de, opa, calma, não é bem assim. Aí a gente começa a colocar eufemismo. É a negação, me ajudando a lidar com aquela dor gigantesca, né? Por exemplo, eu tive traumas na infância que eu vim lembrar já em processo terapêutico com 30 anos, que eu vim lembrar da cena. Porque naquele momento eu não tinha condição psíquica nem cognitiva para lidar com aquilo. Então, algum mecanismo de defesa veio, englobou e escondeu lá no inconsciente, né? Entendi. E aí o que acontece? Fica essa dor, esse trauma lá no inconsciente, né? Uma hora ele vai precisar subir para o consciente para eu trabalhar, né? Tá tentando subir. E aí a vida, eu vou respondendo à vida. Então, por exemplo, eu tenho uma dor, uma das minhas feridas emocionais que eu trato, e eu vou tratar perto da vida, é a dor da rejeição. Né? Fui rejeitada pela mãe, fui rejeitada pela avó, pelo pai, pelo avô. Uma cascata de rejeições, né? Quando eu cheguei na minha família de criação, também fui rejeitada pelos meus avós, porque eles não aceitavam adoção, né? Eles achavam absurdo a adoção. Então, eu ouvi crescendo da minha avó que eu não devia estar ali, né? Que não era. Então, eu tinha que lidar com tudo aquilo ali. Então, a minha ferida emocional é rejeição. Não sabia disso. Né? Não tinha ideia disso. Mas todas as vezes que eu passava por alguém que me olhava torto, doía. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu não tô bem? E aí, o que eu faço para compensar isso? Viro perfeição. Busco a perfeição. O tempo todo, a perfeição. Né? Para quê? Para não ser rejeitada. O que pode acontecer também? Você tá me perguntando os sinais, né? Esse é um sinal. Eu tô no perfeccionismo. Ou então, eu diminuo o valor das coisas. Você é meu amigo.
mas eu acho que você não é tão meu amigo quanto eu acho que você deveria ser. Então, às vezes você escolhe um outro amigo, ou você não sai comigo no sábado à noite. Aí eu vou me afastando de você. Ah, Felipe não é tão importante para mim. Eu vou tirando o valor das coisas com medo de rejeição. Qualquer sinal que você possa ler como a pessoa está te abandonando ou não está te dando mais tanta atenção, você, opa, vou sofrer de novo, é melhor sair fora daqui logo. Então, antes de ser abandonada, eu vou abandonar. Entendi. E esse seu entendimento, por exemplo, acerca de você em relação com a rejeição. Você comentou que você não tinha noção acerca disso, né? E eu tenho visto, assim, várias pessoas, e a gente pode até introduzir já a ideia do Celebrando a Vida Plena, né? Para você compartilhar um pouquinho pro pessoal o que é esse ministério bonito que você leva na igreja. Mas eu vejo várias pessoas falando assim, pastor, olha, lá eu descobri coisas que eu tenho, que eu sou, traumas que eu trago da minha vida que eu nem sabia que eu tinha. E isso acontece ali no partilhar de grupo, que a pessoa começa a ter noção, é ouvindo os outros que desperta pensamentos. Como que é, Lely, que a pessoa se liga para isso? Porque eu imagino que todo mundo traz uma carga de traumas, né? E a gente oculta, né? A gente tá ali vivendo e tal, mas a gente às vezes precisa, às vezes não, é necessário trazer alguns à tona pra gente saber lidar, né? Sim. No ministério, no grupo anônimo, ele fala assim, a cura circula entre a boca de quem fala e o ouvido de quem escuta. Então, a gente treina duas coisas em grupos anônimos. A gente treina falar coisas que talvez a gente nunca tenha conseguido verbalizar, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei no grupo, meu nome é Lely, eu sou uma codependente em recuperação. Nossa, eu me arrepiei. Eu sou uma codependente em recuperação. É assim, assumir que a minha história me transformou nisso, mas agora eu sei que isso se desenvolveu e eu tenho um caminho de cura. Fantástico, né, Lely? É muito legal. Então, quando você vê nos filmes, né? Eu sou uma alcoólatra em recuperação. Eu tenho um problema com a bebida, mas esse problema não me domina mais. Só por hoje não beberei uma gota, né? Então, a codependência... Enquanto a pessoa não tem essa consciência, ela continua presa, ela né? Continua presa. Ela fala, continua não, escrava. eu bebo só socialmente, usando o exemplo seu da bebida, né? A gente faz isso com as nossas emoções também, né, Lely? Com tudo, com tudo. Por exemplo, sinais. Uma das compulsões que eu tinha, comprar. Como eu vinha de uma infância muito pobre, né? Eu me dei a comprar. E não era só pra mim, não. Era pra todo mundo. Né? Eu queria comprar e comprar as pessoas. E eu queria comprar. Né? Se eu tivesse ganhado mais dinheiro, só Jesus. Ainda bem que Jesus falou, minha filha, chega. Deu pra você. Deu por hoje. Né? Deu pra você. Então, a comida. Eu tive problema com comida muito grande. Né? Eu tive problema com compras. Então, eu desenvolvi vários vícios para compensar essa baixa autoestima, esse medo da rejeição. Entendeu? Então, são coisas que eu fiz que eu falo, meu Deus. E aí, no grupo anônimo, a gente fala que a gente sai da insanidade para a sanidade. Né? A gente sai da insanidade, aonde eu nego a realidade, aonde eu realmente sou insana, porque eu não vivo, eu não olho as coisas, para a sanidade, que é olhar a realidade tal qual ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Muito bom. Muito bom. E ainda a gente tem muita coisa ainda para apresentar. Esse livro aqui é algo que está no forno, saiu do forno há pouco tempo. Saiu do forno há pouquinho tempo. Milagre ou Processo, está aqui. A gente precisa falar desse livro. Sim. O que está aqui, o porquê que você escreveu. Aquela história que você, no início, falou que aconteceu de uma pessoa chegada de você que começou a ler e teve uma reação interessante. E também do ministério. Sim. Então, se você quer aprender e quer saber um pouco sobre essas duas coisas que a gente vai falar, logo daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e já voltamos para dar continuidade. Valeu? Fique com a gente aí.
Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta e agora para falar de um assunto muito importante que a nossa convidada, a Lely, tem para falar para a gente. Lely, o que você tem para falar para a gente? Que ministério você tem desenvolvido nesses últimos anos, né? Não sei se já chegou a ano, mas nesses últimos tempos, e qual é a característica peculiar desse ministério? Vamos lá. Partindo do princípio que foi essa minha chegada no Grupo Anônimo, eu ia escondido para o Grupo Anônimo e ninguém na igreja sabia que eu ia. Daí, estudando no YouTube, eu gosto muito de ler, de estudar. Comecei a ler e comer sobre codependência. Eu queria entender o que era essa doença que eu tinha. Eu encontrei um ministério na Igreja Batista que falava de recuperação, igual lá na minha sala anônima, mas centrada em Cristo. Eu fiquei encantada. Então essa primeira não era religiosa, assim, no caso? Não, totalmente. Coda. Não. A Coda não. Coda. Isso. Okay. E foi muito difícil para mim, porque como a minha facilitadora, ela tinha ideias divergentes. Então, eu era a única evangélica no grupo, né? E aí, a gente tinha coisas que faziam sentido, mas iam contra as minhas crenças. Sim. Então, eu acho que Deus falou assim, aqui, você vai crescer até aqui, né? E aí, daqui a pouco... Desculpa. Daqui a pouco, Deus abriu essa oportunidade para eu ir para um ministério cristão. E aí, eu conheci, né, na IBAB, o ministério online. E aí eu comecei a assisti-los, né? E assim, fiquei encantada. Falei, meu Deus, a nossa igreja tem que ter um desse, né? E eu lembro que eu me empolguei. Eu estava no quarto do 5º ano da minha recuperação. Era, mais ou menos já tinha isso. passado bastante tempo Já até, tinha né? passado. Eu frequentei o CODA, um grupo nosso chamado Escolinha de Aprender a Viver, que também eram pessoas bem mais velhas que eu, então aprendi muito com eles. Eu frequentei Neuróticos Anônimos, é um grupo maravilhoso. Para quem, se você está ouvindo aqui a gente, você não quer que ninguém conheça, está com medo, com vergonha da igreja, vai num Neurótico Anônimo, senta lá e só ouve as histórias incríveis, partilhas incríveis de pessoas que saíram de estágios de neurose, assim, adoecimento psíquico gigantesco para cura emocional ali, né? Observando os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Sim. E aí, na IBAB, para minha surpresa, tinha 12 passos dos Olha aí. alcoólicos, mas centrado em Cristo. Olha que bênção. E aí eu fiquei encantada. E numa viagem para São Paulo, fui até a igreja, conversei com a líder do ministério, a Roseni, uma querida que super dá apoio pra gente. Que bênção. E aí ela me deu todo o material e eu comecei a estudar. E aí eu toda empolgada, né? Falei com o pastor Ricardo. Eu falei, amigo, vamos fazer isso na nossa igreja, assim. Aí ele, eu acho que não é o momento, né? E tudo. Aí eu cheguei, eu murchei, assim. Né? E aí eu entendi, hoje a gente entende que não era o tempo, Sim. né? Não era aquele momento. Passaram-se mais uns 2 anos, que aí as coisas começaram a abrir para o Ministério Celebrando. Meu filho chegou comigo com uma dificuldade e que um amigo estava com a mesma dificuldade, né? E aí ele falou para esse colega, olha, minha mãe é quem me ajuda. Quiser, pode ir lá conversar com ela. E ele veio, conversou comigo, era um vício. E aí eu falei, meu filho, olha só. O seu vício é só um instrumento da sua dor, né? É um instrumento que você usa para aliviar. A dor vem da sua história. Ele me contou uma história difícil e tudo. Vício seria um refúgio, né? Que a pessoa usa. O vício, ele é instrumento para alívio da dor. Ponto. É isso. Né? Então, eu tô... Uma fuga. Chegou angústia em mim, né? As pessoas não gostam de sentir angústia, né? Aí, tô angustiada, eu não suporto angústia, o que eu faço? Eu abro a geladeira e como? Eu não suporto, eu vou pro Netflix e maratono 18 horas de série. Eu não suporto angústia, aí eu vou para uma maconha, ou eu vou trabalhar 25, 28 horas por dia, não durmo, entendeu? Então, os nossos vícios, sejam eles lícitos ou ilícitos, na verdade, para mim é tudo ilícito, eles são só alívio dessa carga emocional não vivenciada, aquela carga, aquelas coisas que estão no inconsciente querem subir, eu digo, não, fica quieto. Mas para ficar quieto, para aliviar a angústia que gera, eu vou e uso o vício. Então, o vício é como só se fosse instrumento. um sintoma exterior de uma crise interior, né? Exatamente. A pessoa vai e desafoga naquilo, mas porque ela não quer resolver o que está interno, né? Ou às vezes não consegue, né? Acha que não dá conta, mas a gente dá. Então quer dizer que os vícios não são uma forma de expressar a sua liberdade. Na verdade, a pessoa, quando está num vício, seja ela qual for,
ela está, na verdade, mostrando que ela está escrava de algum problema que aconteceu e tal. E ela não conseguiu ainda se livrar, se libertar daquilo ali e está usando o vício como uma forma de escape, é isso? Na verdade, ela fica adicta, escrava do vício, né? Quem escraviza, ela já está presa, né? Ela já está presa nessa dor emocional. Mas aí ela estica a mão, abre mão de um vício para aliviar aquilo ali, aquela dor. Né? Os vícios todos envolvem a nossa circuitaria cerebral de prazer e recompensa. Né? Então, eu quero prazer para aliviar a dor. É tudo que o cérebro quer. Né? Nosso cérebro ele quer descanso, repouso. O Denis deve ter falado isso, né? Falou. Então, não é que ele seja preguiçoso. Ele vai pro arcaico, ele quer economizar energia para a gente viver mais. Né? Então, quando vem o prazer e a recompensa, aí é muito mais fácil de eu ficar ali no ciclo, né? Né? De prazer, busco, dói. Olha o ciclo do vício. Doeu. Ai, vou comer. Como? Ai, me sinto culpado. A culpa diz o quê? Doeu de novo, tá doendo, tá angustiado. Aí eu volto pro vício para aliviar a angústia da culpa. E aí eu fico nisso, igual um ratinho de laboratório, girando, né? É por isso que a gente vicia, né? Porque eu tô sempre tentando aliviar essas dores que o próprio vício me causa. E tem um vício de base, né? E tem uma dor de base, né? Tem uma dor ali, que pode ser rejeição, que pode ser um abuso, que pode ser essa baixa autoestima, que pode ser o controle, que pode ser tantas coisas, mas eu não quero encarar isso. Então, eu trabalho, eu como, eu tenho 500 mil cargos na igreja, eu uso maconha, eu uso álcool, eu uso a comida, enfim, eu posso usar todas essas coisas para aliviar a minha dor. E como começou o ministério lá na comunidade Espaço Alfa? Como é que foi? Depois desses 2 anos, aconteceu essa situação e aí eu falei, Deus falou assim, muito claro comigo, e agora é a hora. A juventude está sofrendo, as crianças estão sofrendo, está todo mundo sofrendo. E você tem alguma coisa aí. Então, vamos. E aí eu chamei um casal de amigos e expliquei o que estava acontecendo. E eles falaram, vamos tentar fazer daqui o Celebrando. E aí a gente fez uma pequena reunião. E aí os milagres começaram a acontecer. Eu comecei novamente com o pastor Ricardo. E aí ele me disse que tinha uma outra pessoa na comunidade, que é a Keila, né? Minha amiga que juntamente comigo, a líder do ministério. Ela estava vivendo um processo em outra igreja, na presbiteriana. Um processo parecido, 12 passos, centrado em Cristo. Ela já tinha 2 anos de caminhada. E aí ele falou para mim e para ela, olha, tem uma outra pessoa na comunidade que tem essa ideia e eu sinto que vocês foram chamadas para isso. E eu não sabia que era ela e ela não sabia que era eu. E aí o pastor falou comigo, eu marquei com ela, a gente agendou. E aí a gente foi conversar e ficamos encantados em como Deus tinha preparado nós duas para isso. Fantástico, aí, né? Muito legal, né? Deus é demais. E aí a gente foi para essa primeira reunião. Eu não sei se vocês lembram o pastor Mábio. Mábio, sim, Mábio Coelho. Isso. Estudou comigo. Aliás, eu estudei com ele. Olha, então, o que aconteceu? Ele tinha as apostilas do ministério celebrando recovery, né? Internacional. E ele deixou com o pastor Ricardo há 5 anos atrás e disse assim, pastor Ricardo, se um dia uma igreja no Brasil for implantar esse negócio, eu acho que é a sua igreja. E aí o pastor Ricardo chega com esse material assim, todo inocente na reunião. Lely, eu acho que isso tem a ver com isso aqui. Aí ele bota, pastor, isso aqui é 12 passos. Que coisa, né? Foi incrível. Aí no outro dia a gente mandou um e-mail para Kátia Reinert, que é a nossa líder mundial na Conferência Geral. E ela disse que estava procurando pessoas para habilitar no Brasil, na América do Sul, que implantasse, porque já tinham tentado implantar várias vezes e não tinham conseguido. E ela deu um treinamento pra gente e a gente começou o Ministério Celebrando há 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. Éramos uma turma de 50. Formamos agora esse ano de maio, mês de maio, 26 líderes novos do Celebrando. No mesmo 3 meses depois, ela me ligou, ela falou, Lely, eu tô fazendo uma turma em São Paulo, tu consegue guiá-los no online? E aí eu e a Keila guiamos a primeira turma da Nova Semente, que inclusive começou uma nova turma agora, de 17. Então, o Ministério passou 2 anos e meio se preparando ali, né, junto com turmas pequenas. E hoje o Ministério não só expandiu para os adultos, né, que é o Celebrando Vida Plena. Hoje a gente está com 130 adultos trabalhando recuperação, né? Legal. E estamos com 21 crianças no Kids, Celebrando Kids.
esse é o teens, né? Os adolescentes trabalhando e 20 adolescentes no Celebrando Teens e 20 adolescentes no Celebrando a Vida Plena Kids, né? E tem uma história muito legal que eu tenho que contar. Preciso contar. Diga. Domingo, a minha filha tá no Kids, né? A Julinha. E aí, vou colocar ela pra dormir. Aliás, Lely, um beijo pra Julinha. Você é muito querida, Julinha. A gente te ama muito. Ela é apaixonada neles. E aí, eu deitei e falei, e aí, filha, como foi a partilha? Porque as partilhas são confidenciais. A gente assina um documento de confidencialidade. Então, é uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada, né? E aí, foi feito no primeiro que as crianças não podem contar as partilhas dos colegas e tudo e tal. Então, isso foi bem elucidado. Eu falei, filha, você tá achando legal partilhar? Aí ela falou assim, tô achando muito legal, mãe. Tem 9 anos. Aí eu falei, o que você acha legal? Aí ela falou assim, é que nem uma fórmula matemática. Um número com outro número dá outro número. Aí eu não entendi nada, né? Falei, uai, filha, eu não entendi. Aí ela falou, assim, mãe, eu tenho um pensamento na minha mente. Aí eu ouço a partilha da outra criança. Aí aquela que ela falou vem na minha cabeça, e a mãozinha vem na minha cabeça. Aí faz um negócio aqui na minha cabeça e dá um novo pensamento na minha mente. Aí eu falei, nossa, filha, você acabou de descrever um insight. Isso que é um insight. Aí ela falou, tá bom então. Boa noite, mãe, vou dormir. Eu achei incrível essa capacidade de entender que a partilha do outro é importante para que aqui as coisas mudem, né? E só tá no começo do Celebrando Kids, né? Mas eu dou graças à minha caminhada de recuperação que me proporcionou fazer isso para os meus filhos, fazer isso com eles, Fantástico. Né? Isso é muito legal. Então esse ministério ele ajuda as pessoas a se relacionar melhor e a cuidar dos seus traumas emocionais, se recuperar das suas emoções danificadas com o passar do tempo. Seria basicamente isso? Como é que você definiria para uma pessoa que está ouvindo a gente aqui agora? Como você definiria? O Ministério Celebrando Recuperação é um ministério de cura e recuperação de traumas, feridas, maus hábitos, vícios. Né? Então, quem percebe-se, né? Quem tem essa capacidade de perceber-se, ou mesmo de longe, dizendo, não, a gente brinca, né, na turma antiga, que falava assim, nossa, eu cheguei aqui achando que eu não tinha problema nenhum. Eu estava conversando aqui com ele, com o pastor, antes da gente entrar nesse bloco, exatamente disso. É igual quando a gente vai no médico. A gente acha que a gente está saudável. A gente vai no médico, faz uns exames, aí ele já chega, você tem um negocinho aqui, a sua taxa tal está um pouquinho elevada, você está assim, assim, assado. Eu imagino que deve ser algo parecido com esse ministério. Sim. A gente no meu caso, que nunca fui, eu me acho normal. Não é, mas acho. Né? Brincadeira. Mas se eu for lá, saber, né? acho que eu vou descobrir que eu não sou tão normal assim e que eu tenho que também de olhar para alguns detalhes que a vida nos proporciona, né? E para mim, o grande saldo do Celebrando a Recuperação são dois para mim, pessoalmente. A minha relação com Deus mudou muito. Muito. Eu não me entendia como filha amada de Deus. Porque para mim, eu não era amável. Por que eu não era amável? Porque eu tinha uma bagagem de rejeição difícil. Então, eu fazia um esforço gigantesco para ser amável. Uma energia gigantesca para ser amável, entendeu? Enquanto Deus te ama do jeitinho que você é. Do jeito. Eu gosto de uma frase do Max Lucado. O Max fala assim, Deus te ama do jeito que você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Eu gosto dessa frase. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Fantástico. Né? Esse livro é maravilhoso. Esse livro... Recomendado já, viu? Li várias vezes esse livro. Né? Max Lucado foi um grande professor para mim, né? Outro dia alguém mandou uma mensagem para mim no WhatsApp e disse, Lely, eu lendo o teu livro, eu tenho a sensação de que eu estou conversando com você, né? Eu tenho a sensação de que a gente está conversando. Eu falei, mas é isso. Que é a sensação que a gente tem. Muito bom. Eu nunca sentei, nunca vi ele, mas a sensação que eu tinha é que eu estava conversando com ele. Lely, olha só. Esse ministério... Celebrando a Vida Plena, já percebi que é uma grande bênção. E pelo que o pastor Lucas Igor nos comentou aqui, que a membresia que participa lá fala tanta coisa positiva e maravilhosa
Com certeza. do que tem acontecido. Olha, se você tem interesse, como é que a pessoa que pode se interessar em fazer, participar, como é que acontece isso? Então, hoje em dia, nós estamos atuando abrindo em turmas. É diferente um ministério de recuperação na igreja. Por quê? Por exemplo, eu frequentei vários grupos anônimos, mas num grupo anônimo convencional, você não precisa nem dizer se é o nome real. Você pode dizer lá, Ninguém oi, se conhece, né? Ninguém se conhece, você vai lá, partilha, eu posso dizer, oi, eu sou Orquídea. Marcela, entendeu? Orquídea, Joana, e tá tudo bem. Na igreja, não. A gente faz a nossa partilha lá e depois a gente vai viver em comunidade com as nossas máscaras. Que bom que agora a gente não precisa, né? Para mim foi libertador, né? Meus amigos de grupo saberem das minhas insanidades, saberem quem eu sou, ainda talvez não na essência que eu gostaria, porque nem eu achei isso, mas já sabendo do que eu sei, né? Já não preciso esconder, pelo menos o que eu sei. Sim. Então, o grande saldo, como eu falei, né? Respondendo a tua pergunta. A gente está abrindo em turmas por causa disso. Porque requer confidencialidade e é um pouquinho mais delicado do que um grupo anônimo aberto. Né? Então, a gente faz uma sequência, estuda os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos à luz da Palavra de Deus e à luz do caminho a Cristo. Certo. O caminho a Cristo foi reformulado à luz dos 12 passos. Ok. Então, ele tem usa-se os 12 capítulos para ajudar na caminhada de recuperação. Então, são 4 lições, 4 blocos de 3 meses, mais o caminho a Cristo, a Bíblia e Jesus Cristo como centro. 1 ano, então. 1 ano. Dura 1 ano. 1 ano. A gente está agora nessa turma com 1 ano e 3 meses, porque a gente está fazendo um ciclo introdutório, antes de entrar nos 12 passos. Sim. Então, a gente está com a série Divertidamente. A gente estudou no primeiro tema foi o que são emoções. Domingo passado, o que são sentimentos, o que são sentimentos, que é diferente, emoções e sentimentos. A construção das nossas memórias, Sim. inclusive as traumáticas, boas e traumáticas, a partir das nossas emoções e sentimentos. E agora a gente vai começar a estudar os sentimentos base. Esse domingo vai ser o medo, eu acho. A gente vai estudar o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e como elas são importantes. Então, a gente está fazendo um ciclo introdutório e em janeiro a gente começa os 12 passos. Presencialmente. Presencialmente. Ok. A Maravilha. gente tem uma palestra, a gente tem um testemunho. Aí a gente divide em grupos anônimos. Me conta um pouco sobre o seu livro, Milagre ou Processo. Do que você precisa. Não, meu filho, nascido de parto natural. Naturalíssimo, né? Lindo, né? Tá linda a capa, né? Gente, ele foi todo pensado, ele foi todo imaginado, ele foi muito sonhado, assim, a capa. Eu estive com um designer maravilhoso, o Rodrigo Medeiros. Então, foi tudo muito pensado para demonstrar o livro, né? Demonstrar o que é o livro. Então, como que surgiu o livro, né? Eu escrevo para Deus desde os 15 anos. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos. Minha família não é cristã, não vim de uma família cristã. Inclusive, vim de uma família bem sincrética. Lá em casa, eu tava até brincando com a minha mãe outro dia. Mãe, para cada problema, tu chamava um santo, né, mãe? Porque assim, isso aqui a gente resolve como? Espiritismo, então bora. Isso aqui não, Umbanda? Então vamos na Umbanda. Então, era assim lá em casa, né? Sim. E domingo a gente ia pra missa. Nossa. Então, para mim era muito difícil, mas eu sempre tive alguma coisa me falando de Deus ali. E o mais incrível, passou um comportor na minha casa, quando eu devia ter uns 7, 8 anos, e deixou, o papai comprou dele o Vida de Jesus. Certo. E o papai obrigava a gente a ler na Páscoa, porque na Páscoa, pro católico, o negócio da Semana Santa é bem seguido à risca, não tem carne, não tem TV e tudo. Então, a gente era obrigado a ler. Então, eu li o Vida de Jesus sem saber, né? Eles não... Fantástico, né? Eles não educaram. Eles não legal. sabiam nos educar religiosamente. Jesus falou, deixa eu preparar essa menina. Bota a Vida de Jesus lá, né? E eu lembro que eu via, não sei se vocês já tiveram contato com esse livro, que no final tem aquela imagem de Jesus voltando sim. e as pessoas se Maravilhoso. jogando dos prédios e eu morria de medo. Meu Deus do céu, Jesus vai voltar e vai acontecer isso. E aí, eu estudava numa escola católica, meu pai não teve mais condição de manter a bolsa. E aí ele não queria que eu fosse para uma escola pública, né? Meus pais sempre estimularam, assim, eles entenderam que eu gostava de estudar, ler, né? Eu praticamente aprendi a ler sozinha em casa. E aí eles não queriam me deixar numa escola pública. E aí papai pediu para procurar uma escola. E tinha uma escola adventista perto. Olha. E aí a mãe falou, minha filha tem escola adventista. Eu falei, deu? Que ela saia, não.
Aquela saia daquele tamanho, não vou estudar nessa escola de jeito nenhum, minha filha. Vá lá. Não, mãe, escola de crente, não vou. Era o meu? Era, não, Escola Adventista de São Jorge. É São Jorge, ok. E aí, eu sonhei com a volta de Jesus e a farda da Escola Adventista. Olha aí. Dormi, É mesmo? descendo a ladeira de casa, vi o céu se abrir igual no livro Vida de Jesus e eu vestida com a farda da Escola Adventista. E aí, não precisa... Educação adventista. Muito além do ensino, né? Muito além do ensino. E aí, não preciso contar o resto, né? Comecei a frequentar a escola, descobri a música. Meu pai me preparou, meu pai é boêmio, tocador de violão. Cresci ouvindo ele tocar bolero, salsa, a gente cantava na porta de casa. Mas eu não sabia que eu estava sendo preparada para o Ministério de Música, né? Então, meu pai me preparou sem querer para cantar para Jesus e sem querer para pregar de Jesus. Olha que bem. E ele não tinha evangelho, né? Então, Deus faz onde Ele quer. E aí, eu comecei a escrever quando eu me converti, porque eu não tinha com quem conversar. Então, eu tenho vários diários. Eu tenho todos eles, com vários diários que eu escrevia para Deus. E aí, há uns 4 anos atrás, o Espaço Alfa fez uma campanha, 7 voltas ao redor do nosso templo, porque a gente precisava de uma licença para continuar a construção. E aí, eu fui no meu dia da construção e comecei a dar as minhas voltas. Coloquei um playback, né, como toda boa cantora, e comecei a cantar e dar as voltas. E aí, eu estava cantando aquela música da Aline Barros. Sonda-me, quebranta-me, transforma... E aí eu comecei a chorar, assim, chorar. Pode continuar se quiser cantar. Enche-me, usa-me. Aí eu, gente, essa música é um processo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, aí que eu vou ser usada. E aí eu entendi a música que eu cantava há anos. E aí eu comecei a chorar, e foi um momento com Deus, e Deus falou, agora escreve. Eu falei, como assim, Senhor? Escreve. Escreve. E no mesmo dia, esse prefácio aqui, foi no mesmo dia, eu cheguei em casa, peguei uma caneta e todo esse prefácio aqui foi escrito. Deus me deu a guia, né? Como que eu vou escrever? Como que eu escrevi um livro, né? Na página 11 aí. Esse prefácio todinho foi feito nesse mesmo dia do domingo, das 7 voltas da música. Que legal. E Deus me deu o prefácio. Eu entendi a música, o que ela significava, e eu sempre fui apaixonada por borboleta. E aí eu sou quem pesquisa sabe, né? Fui pesquisar sobre a metamorfose. Entendi que tinha alguma coisa que linkava. E o processo da crisálida são 5 também, né? Ela passa por sondagem, quebrantamento, transformação, as novas cores para então ela voar. Falei, caramba! Sabe aquele momento eureka? Vou escrever sobre isso. E aí nasceu Milagre é o processo do que você precisa, porque a gente quer e espera por milagres, mas nem sempre está disposto a passar por processos. E a vida são processos. E a gente vai passar por eles no processo de santificação até Jesus voltar, né? E aí, Lely, pro leitor aqui, a pessoa que está assistindo a gente, que está ouvindo aí pela rádio, inclusive você que está na rádio, quero fazer um convite para você para continuar agora através do YouTube, no canal Adventistas Amazonas, para você continuar essa entrevista. A gente vai falar sobre algo importante agora lá. E aí, Lely, a pessoa que vai ter contato com esse livro aqui, 2 perguntas. Primeiro, o que a pessoa pode esperar? Ela vai ter esse quebrantamento na leitura, e eu vi que você falou que teve alguma coisa com alguma amiga sua aí, que eu queria saber o que é. E, em segundo lugar, como que a pessoa pode adquirir o livro? Sim, vamos lá. Eu contei pra vocês no início, né? Enquanto a gente não gravava, que eu liguei pra uma amiga, ela tava chorando. Eu falei, amiga, tá chorando, o que tá acontecendo? Tudo bem? Tô chorando lendo o teu livro. Eu falei, ai, que legal, como assim? É isso, né? A ideia. A gente chora muito pouco. A gente sente muito pouco, né? A gente não curte a angústia. A gente não gosta disso, né? E o processo de individuação, a gente fala na psicologia individuação, né? A Bíblia fala sobre maturidade, né? Antes eu era menino, fazia coisas de menino, era tudo como menino. Agora não, eu sou um homem e agora eu vou fazer coisas de homem. E às vezes a gente passa uma vida toda como menino, como criança, né? Porque a gente não cura das dores da criança. E aí, com a dor da criança, a gente vai tentar se relacionar com as pessoas, e aí é só uma criança birrenta, tentando ser aceita, tentando ser querida, tentando ser amada, com sede de amor, e
sem pensar no outro. Bem egoísta, né? Porque a criança, ela quer tudo pra ela, né? E um adulto infantilizado, ele é isso. Ele não vai conseguir pensar no outro. E para ele largar de ser um adulto infantilizado, ele vai precisar individuar. Deixar as coisas de criança. Aí a gente linka com a Bíblia, né? Deixar as coisas de criança para ser homem, né? E esse processo de individuação passa pela crisálida, pela dor de sentir as dores. Porque a gente ou não dava conta, ou não quis, ou negou, ou continua negando. E né? tudo isso você trata no livro? Tudo isso a gente trata no livro. Que legal. O livro é um processo. Na verdade, não é terapia, né? Mas é um processo para quem quiser. A partir do capítulo 3, a gente começa a ter... É um livro para você chamar de seu, tá? É aquele livro que não vai dar para emprestar para colega, porque você começa a escrever nele. Ótimo. Né? Isso é muito legal. Então, você tem a meditação, você tem a história, você acompanha, né? Eu gosto muito de contar histórias, já perceberam, né? Então, isso tá no livro. Então, vem aquela história e talvez role uma identificação para que esse conteúdo suba. Você possa sofrer por ele, você possa chorar, né? E são vários capítulos, assim, bem profundos, onde a gente vai explicando o que é cada coisa. Tem muita informação. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de entender aonde surgiu as coisas. Então, tem muita informação. Se você não passar pelo processo, vai pelo menos sair um pouco mais sabido, né? Que legal, muito bom. Legal. E, Lely, eu sei que você já está nesse processo de lançamento aí do livro, né? Tem um lançamento próximo para acontecer. Quando vai ser esse lançamento? E canais para a gente encontrar? Vai ter na livraria? Diga aí pra gente. Então, a gente já teve o lançamento na Comunidade C, né? Uma noite acústica muito especial. A gente já teve o lançamento em São Paulo, na Livraria da Vila, também foi muito legal. Top. Né? Apresentamos também no Congresso do Celebrando a Recuperação em São Paulo, então foi apresentado lá. E agora nós vamos ter na Saraiva, dia 8 de dezembro, né? Uma noite de autógrafos, a gente conversar um pouquinho sobre o livro, né? O livro vai ser lançado em 4 países de língua portuguesa. Então, aonde tiver gente aí na Angola, Cabo Verde... Olha aí, Portugal, né? Top demais. Então, o livro vai estar nas livrarias de algum lugar. Já tem online também. E vai ter no site, né? lelypicanso.com.br. lelypicanso.com.br. Nas redes sociais, Lely, onde o pessoal te encontra? Lely_Picanso. Lely_Picanso. Então, entra lá no Instagram da Lely, segue ela e, você ouviu o conteúdo de hoje aí, você não vai se arrepender de adquirir esse livro que com certeza vai contribuir muito na sua caminhada emocional e espiritual. Lely, para nós foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. A gente poderia passar aqui o dia todo conversando. Meu filho, se me deixar aqui... E esse é só o primeiro convite, hein? Se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades aqui, porque queremos aprender mais com você. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar isso que hoje para mim é a minha vida, né? Eu estava falando há pouco sobre os grandes saldos de passar pela dor e continuar passando. E, gente, isso vai ser para a vida toda, né? De vez em quando eu ainda choro uma dor que eu falo, nossa, eu pensei que estava sarado isso. Né? E mesmo, sentir com toda a força, deixar. E às vezes a gente acha que vai enlouquecer. Esse saldo dessa nova relação com Deus... me acolher, eu não sabia me acolher, né? Então, se eu tinha raiva porque eu tava com raiva. Hoje, se eu tô com raiva, tá tudo bem ter raiva. Outro dia, eu reclamando de alguma coisa, meu filho atrás, Lipe, eu reclamando de uma pessoa, na verdade, e aí ele falou, mãe, abraça essa raiva, resolve aí dentro, porque essa pessoa não tem nada a ver com a sua raiva. Isso é de você pra você. Aí, né? Então, os 2 saldos gigantescos, 3, né? Minha relação com Deus, a minha relação com a Lely, a minha relação com as pessoas, né? Inclusive os meus filhos, principalmente os meus filhos, né? Se não fosse a recuperação, eu não sei onde estariam ou quem seriam os meus filhos. Então, essa caminhada salvou a Lely e as gerações futuras da Lely. Amém. Né? Que são uma bênção os 2 aí, né? Eu quero deixar um abraço pro Lipe também, já mandei pra Júlia. Então, quando você sara, você não sara só você. Você está dando a chance para gerações à frente sarar junto com você. Ou não repetir. Né? Um ciclo. Para em mim. Por exemplo, eu sou a 3ª geração de abandono. A minha mãe foi abandonada,
minha avó foi abandonada, minha mãe morreu quando minha avó morreu quando minha mãe tinha 3 meses. A minha mãe abandonou e eu crio meus filhos. Glória a Deus. Então, acabou em mim um ciclo de abandono. Amém. Né? Então, a caminhada de recuperação faz isso com a gente. Deus seja louvado, viu, Lely? Pela sua vida e pelo seu ministério. Amém. Top, né, showzão? Maravilha. Coisas assim nos deixam mais felizes e com a certeza de que existe solução. Exatamente. E que existe possibilidade de você reverter a sua história. Muito. Você não precisa ser vítima do seu passado. Tem uma frase que eu acho que eu gostaria de terminar, né? Eu não sou o que fizeram de mim. Exato. Eu sou o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Isso aí é a frase científica. Show. Eu acrescento, né? Eu não sou o que fizeram de mim. Eu sou o que eu faço junto com Deus, com aquilo que fizeram de mim. Amém. Glória a Deus por isso. Fechamos, Maravilha. então, com chave de ouro, né? E eu só tô vendo aqui, olhando aqui pra baixo aqui, ó, que tem gente que tá assistindo ainda e não deu like, viu? Deixa seu like aí, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Um grande abraço para você. Showzão, muito bom estar contigo. Lely, Muito obrigada. você é demais, sabe o quanto eu te admiro, que Deus continue conduzindo o seu ministério. Amém. E glória a Deus, porque milhares de pessoas serão alcançadas aí pelo seu livro. Amém, em nome de Jesus. Muito obrigado. Até Eu a que próxima. agradeço. Até a próxima.